Batman vs Superman, muitas coisas pra falar, coisas boas, coisas ruins, sem spoilers, então fica relax, se liga aí. Oi gente, eu sou Gustavo Cunha e o assunto hoje é Batman vs Superman. E o que todo mundo se pergunta é, afinal de contas, Batman vs Superman é um bom filme? Não é tão simples. É um bom filme? É o que se esperava que ele fosse? Não. É que ele tem coisas ótimas e coisas que decididamente não precisavam estar ali. Em primeiro lugar, muita gente não gosta do Henry Cavill. Com certeza ele nunca vai ser como o Christopher Reeve, que conseguia, dar várias nuances ali pro Clark Kent e até pro próprio Super-Homem. Mas eu acho que isso é culpa também do Zack Snyder, que é um excelente diretor de ação, mas decididamente não consegue extrair ali a atuação certa dos atores quando a situação exige. E aí que você percebe por que o Steven Spielberg é um gênio mesmo, porque ele consegue fazer as duas coisas de forma excepcional. Mas o que mais me chamou a atenção no caso do Superman foi a mudança do Clark Kent enquanto disfarce. Isso já vinha se desenhando ali no Man of Steel, que é o filme anterior, mas é que agora parece que a qualquer momento alguém pode olhar pra ele e dizer, cara, tira o óculos só um instantinho. Meu Deus, é o Super-Homem! É outra abordagem, não é boa, nem é ruim. É diferente. Enfim, o filme conta a história do que acontece logo depois da batalha final de Man of Steel, quando o Super-Homem arrebenta Metrópolis lutando com o General Zod. E muita gente tinha achado já em Man of Steel que aquela parte final foi um pouco demais, que eles acabaram com Metrópolis, que foi um exagero. Mas pensa comigo, você coloca dois deuses pra lutar. Se eles destroem só uma cidade, a gente já tá no lucro. E as pessoas da Terra começam a se perguntar se elas querem uma criatura assim como o Super-Homem, capaz do que ele é capaz, andando por aí. E eu achei esse argumento excelente, essa história sozinha já dava um filme inteiro. E uma dessas pessoas que ficaram extremamente chateadas com o que aconteceu e com essa situação toda é justamente Bruce Wayne. E aí a surpresa master, Ben Affleck. Eu sempre achei o Ben Affleck um ator super canastrão, mas fiquei de boca aberta com a interpretação dele, ó. Calou minha boca, mordi a língua com muita felicidade. Pra mim ele é o Batman definitivo, assim como o Heath Ledger, que Deus o tenha, é o Coringa definitivo. Por sinal, só pra comentar, eu acho que o Jared Leto vai ser um grande Coringa, mas não vai chegar nem aos pés do Heath Ledger. Isso foi só uma janelinha. O mais legal do Ben Affleck é que ele convence como Bruce Wayne. A gente acredita que aquele é um cara transtornado o suficiente para colocar uma capa e um capuz e sair aí pela noite capturando e matando e marcando criminosos. Era justamente essa distância entre o Batman e o Bruce Wayne que sempre me incomodou em todos os outros filmes. E quem diria o Ben Affleck ia resolver isso? E essa nova dimensão do Batman levou o personagem além, mais raivoso, mais amargurado, com algumas atitudes que lembram até um pouco o Punisher da Marvel, o Justiceiro. É o Batman do Frank Miller, na minha opinião. Excelente. O único ponto microscópico que eu acho que poderia ter sido colocado em relação a esse Batman é justamente uma explicação para essa nova atitude do personagem. Isso fica implícito ali no momento quando ele tá na Batcaverna, mas para quem não conhece os quadrinhos, isso pode passar batido. É que também o primeiro corte desse filme tinha 3 horas de duração e depois eles foram cortando até chegar em 2 horas e meia. Então é óbvio que alguma explicação ficou pelo caminho. Talvez essa explicação possa aparecer na versão estendida, mas mesmo assim eu acho que o Ben Affleck pegou o personagem ali do Christian Bale e levou adiante como Batman e principalmente como Bruce Wayne. Pra ele não interessa se o Superman é um deus andando entre formigas, ele vai lá e desce a porrada igual. Gostei muito também do Alfred, do Jeremy Irons. Uma abordagem muito bacana, lembra muito o Alfred daquele seriado Gotham, que eu gosto muito. Então essa parte aí do Batman e tudo que envolve ele ficou realmente demais. Eu acho que um dos grandes problemas desse filme fica por conta do antagonista do Superman, e nesse caso também do Batman, que é o Lex Luthor. O Jesse Eisenberg se passou um pouco ali na atuação, ficou um pouco exagerado, ficou engraçadinho demais. Eu acho que ele tentou fazer uma coisa muito diferente do que o Gene Hackman e o Kevin Spacey já tinham feito, e vamos combinar que essa é uma competição bem injusta. Mas ele perdeu o tom, se passou ali e muitas vezes parece inclusive o Coringa, só que sem a maquiagem. Isso já dá pra notar ali desde o trailer. E muita gente falou que não viu a motivação pro Lex Luthor fazer o que ele fez, mas a motivação tá lá. Ele mesmo faz uns comentários sobre isso mais de uma vez. Então se você prestar atenção, você vai ver que a motivação tá lá. Mas mesmo assim, não me agradou. Sei lá, eu acho que se eles tivessem chamado o cara que fez o Luthor em Smallville, podia ter sido bem melhor. A Gal Gadot, ou Gadot, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela, tava muito bem, convenceu Mulher Maravilha exatamente como ela tem que ser. Muita gente também não gostou da motivação pra luta ali entre o Batman e o Superman, o que levou os dois, ali às vias de fato. As pessoas dizem que uma simples conversa podia ter esclarecido tudo. Sim, se fôssemos você e eu conversando numa sala ou pelo telefone, com certeza. Mas naquela situação, com um correndo contra o tempo e o outro tomado de ódio, eu acho difícil. E cara, que bom que eles não se entenderam, porque senão não ia ter filme, e essa luta é a coisa
coisa mais genial da história. Porém, eu acho que ali pelo meio do filme o Zack Snyder perdeu um pouquinho o ritmo, justamente porque ele tenta colocar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E para dar conta de todas essas coisas que ele quer colocar no roteiro, ele acaba inventando ali umas soluções meio fáceis demais, que realmente soaram ali meio estranhas. Mas tudo isso é em função daquilo que eu acho que foi o grande problema desse filme. É que ele foi vendido errado. Esse não é um filme de Batman versus Superman. É um filme da Liga da Justiça. É o início. Você vai no cinema, você vai assistir um filme da Liga da Justiça. E se a DC e a Warner tivessem realmente aceitado isso, se direcionado para isso, eles poderiam ter tirado muita coisa desse filme que não precisava estar lá, muita coisa que não funcionou, e poderiam se aprofundar em algumas coisas que passaram batido, passaram rápido demais, que são justamente aquelas soluções fáceis que eu falei. Você vai ver o filme e você vai ver na hora do que eu tô falando. Ou então que eles tivessem colocado só o Batman versus Superman realmente. Se eles tivessem limpado esse roteiro e se concentrado no conflito entre o homem e o super-homem, esse filme ia ter sido brilhante, ia ter sido o maior golaço da história da DC. Mas a DC continua correndo lá atrás da Marvel, né, que já tem todo um universo estabelecido no cinema, e eles resolveram colocar até a pia da cozinha nesse filme pra tentar ganhar ali algum terreno. E esse é justamente o motivo pelo qual o Deadpool foi tão legal, porque era um filme só sobre Deadpool. Não tinha que colocar um monte de cenas dos próximos capítulos ali, colocar todas as peças e preparar o terreno para um filme da Liga da Justiça, como esse Batman vs Superman. O Apocalipse, que você viu ali no trailer, também não foi bem explorado. E eu volto a insistir no que eu já tinha dito, se esse fosse um filme da Liga da Justiça, faria sentido ter o Apocalipse nesse filme. Mas num filme de Batman vs Superman, ele fica sobrando. Mas mesmo com todos esses problemas, eu realmente gostei desse filme. O Ben Affleck, como eu disse, é o Batman definitivo. O tom do filme é excelente, ele é tenso do início ao fim. E isso é bom pra DC se afirmar ainda mais como uma oposição ali à abordagem da Marvel, que é mais infanto-juvenil, um pouco mais colorida em todos os sentidos. É um filme que não tem piadinhas, não tem momentos cômicos. O único momento que é uma tentativa ali de alívio cômico é uma frase da Martha Kent que acaba passando meio batido. E é isso, eu gostei do filme, mas eu acho que ele teria realmente um desempenho melhor se a DC tivesse admitido desde o começo que é um filme da Liga da Justiça. E eu acho que se você for no cinema com isso em mente, as chances de você se decepcionar com esse filme vão ser muito poucas. Mas é claro que cada um de nós vai ter uma opinião diferente sobre esse filme. E olha, essa é uma opinião muito particular minha, obviamente você pode ter uma opinião completamente diferente, e é aí que tá toda a graça. Então eu gostaria muito de saber o que você achou desse filme, se você concorda comigo, se você discorda de mim, então coloque seus comentários aqui embaixo. E por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato. Se inscreve aqui no meu canal porque toda quinta-feira tem um vídeo novo, e eu vou deixar outros vídeos meus aqui em cima para você assistir também, certo? Então, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.